Boa noite. Oi, boa noite. Você vai ver no Repórter Brasil. Em 13 anos, quase metade dos municípios do país decretou situação de emergência ou estado de calamidade por causa da seca ou das fortes chuvas. E a chuva em Minas Gerais causa alagamentos e estragos. Nos 3 primeiros dias de dezembro, choveu o esperado para o mês inteiro em Belo Horizonte. Um comitê é criado para prevenir práticas como Caixa 2, compra de votos e financiamento ilegal de campanha. Vamos mostrar também, depois da recontagem parcial dos votos, o Tribunal de Honduras aponta vitória do atual presidente do país, Juan Hernández. Você vai conhecer um aplicativo que conecta instituições de caridade a pessoas que querem doar. E ainda veja os pedidos de Natal de vovôs e vovós de um lar de idosos em Fortaleza. De Brasília e com emissoras públicas de todo o país, começa agora o Repórter Brasil. Praticamente metade dos 5.500 municípios do país foi obrigada a decretar pelo menos uma vez situação de emergência ou de calamidade pública entre 2003 e o ano passado. E o motivo? Os longos períodos de chuva. O dado é de um relatório... De seca. Os longos períodos de seca. Agora é com você, Osama. O dado é de um relatório sobre recursos hídricos produzido pela Agência Nacional de Águas. Brasília passa hoje pela maior seca da história. O racionamento começou em janeiro e não tem previsão para acabar. Pior, a Agência Reguladora de Águas da capital acha que o corte deve passar de 1 para 2 dias por semana. Mas quem bate o martelo é o governo, que pelo menos por enquanto manteve a restrição em 1 dia. Afinal, o maior reservatório aqui da região não tem nem 10% do que deveria ter. E olha que esse nível quase dobrou no último mês. Chegou a 5% no mês passado, o menor índice que já foi registrado. 18 milhões de brasileiros sofreram com a escassez de água no ano passado. E entre 2003 e o ano passado, foram 48 milhões. Em contrapartida, 1.300.000 foram castigados pelo excesso de água no ano passado, número que salta para quase 8 milhões entre 2003 e 2016. Os dados fazem parte de um relatório que foi divulgado hoje. As secas e as cheias representam 8 de cada 10 desastres naturais brasileiros em 22 anos e afetaram 127 milhões de pessoas. Os prejuízos contabilizados foram de 180 bilhões de reais. A irrigação é o que mais gasta água no Brasil. Na sequência, aparecem o consumo de animais, as indústrias e as cidades. Evitar o uso em excesso e investir em infraestrutura são as saídas. A opinião é do coordenador do estudo, que aponta a poluição como um dos principais problemas hoje. Muitas vezes há um determinado, principalmente nas regiões metropolitanas, onde há um determinado rio, e o Rio Tietê, por exemplo, é um exemplo, mas existem outros no país que podem ser utilizados também para exemplificar essa questão da poluição hídrica, que muitas vezes o rio existe próximo à cidade, porém ele está comprometido do ponto de vista qualitativo. Dezembro trouxe muita chuva e estragos para Minas Gerais. Só nos 3 primeiros dias, choveu em Belo Horizonte todo o volume esperado para o mês inteiro. A cidade está em estado de atenção. Para muitos mineiros, a segunda-feira foi dia de limpeza. O Israel se mudou há 15 dias para esta casa, que foi totalmente alagada. Ele perdeu eletrodomésticos, móveis e roupas. De repente, de uma hora para outra, a água subiu muito rápido. Não deu tempo de tirar nada, não deu tempo de só socorrer só nós mesmos e a criancinha que a gente tem, que é minha sobrinha. Muito tristes. Os motoristas também enfrentaram trânsito hoje. A queda de uma árvore no centro da cidade interditou a via por 1 hora. Em outra avenida, uma cratera de 6 metros de comprimento também atrapalhou o fluxo de carros. Já são mais de 180 ocorrências entre alagamentos, desabamentos de muro e deslizamentos de encosta. Este posto de gasolina ficou alagado na noite deste domingo. Chuva tão forte que veio inundando tudo. Chegou até a arrastar algum carro para dentro do posto também, entendeu? E a água para dentro do posto parecia a onda do mar, vindo igual onda, entendeu? Mas graças a Deus prejuízo nós não tivemos, foi só sujeira mesmo.
Em outro bairro, 2 pontes foram quebradas com a força da água. Uma cena horrível. Deu medo? Deu medo, deu muito medo. E todo ano é isso. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o volume de água do rio Caratinga, em Inhapim, no interior de Minas Gerais. As imagens foram registradas por um drone no sábado. O rio chegou a invadir alguns quintais, mas, segundo a Defesa Civil, não há desabrigados. Outras famílias do interior perderam tudo e precisam de ajuda. O Servas, Serviço Voluntário de Assistência Social, está recebendo doações. Já recebemos bastante roupa, água, um pouco de alimento também nesse final de semana. Lembrando que a gente está com uma necessidade grande de telhas, por causa das famílias que foram desalojadas, estão precisando voltar para casa, material de construção e colchões. A força-tarefa da Operação Lava Jato, no Paraná, anunciou hoje a devolução de cerca de 650 milhões de reais à Petrobras. É a maior quantia já devolvida de uma só vez em uma investigação criminal. O dinheiro será repassado à estatal em evento em Curitiba na quinta-feira. Fora esse repasse, desde 2014, a Lava Jato recuperou, ao total, quase 800 milhões de reais por meio de acordos de delação premiada e leniência. 7 em cada 10 casos envolvendo autoridades e que tramitam no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça tratam de crimes relacionados à corrupção. O próximo sábado, 9 de dezembro, é o Dia Internacional de Combate a esse tipo de crime. Hoje, o Ministério Público Federal e outros órgãos assinaram um pacto para trabalhar de forma conjunta contra a corrupção. De olho nas eleições do ano que vem, foram fechados vários pactos contra a corrupção em todo o país. Um comitê foi criado para prevenir e reprimir práticas como o Caixa 2, a compra de votos e o financiamento ilegal de campanha. Para o Ministério Público, o combate ao crime do colarinho branco é prioridade. Mas a tarefa não é fácil. De acordo com a Organização das Nações Unidas, o Brasil perde 200 bilhões de reais por ano por causa da corrupção. Para se ter uma ideia, esse valor é semelhante ao orçamento deste ano do estado de São Paulo, o mais populoso do país. Foram também divulgadas propostas de combate aos pequenos desvios de conduta do dia a dia, como furar filas, subornar o guarda de trânsito ou estacionar em vagas proibidas. A corrupção, ela se inicia sim dentro da nossa casa. Ela se inicia sim nas nossas atitudes, nos nossos pequenos delitos. Cada exemplo que damos será seguido, será referência para os nossos filhos, para os nossos netos. O papel da sociedade também foi lembrado. As 10 medidas não morreram, elas vão renascer agora na forma de uma agenda que deve tomar conta do debate político eleitoral de 2018. Precisamos saber que candidatos se comprometem com uma agenda de combate à corrupção. A Procuradora-Geral da República, que assumiu o cargo em setembro, pretende redobrar o combate ao crime. Se a corrupção continuar em níveis tão elevados e se perdermos os instrumentos jurídicos que realmente nos permitem enfrentá-la, como a execução da pena em segunda instância, a titularidade para celebrar acordo de colaboração premiada, a força do acordo de leniência, o Brasil sofrerá o duro golpe de perder o futuro promissor. As propostas de combate e prevenção à corrupção estão disponíveis no site todosjuntoscontracorrupção.gov.br. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ao Supremo Tribunal Federal que o empresário Jacó Barata Filho volte para a prisão. Preso no mês passado, o empresário foi solto por decisão do ministro Gilmar Mendes na última sexta-feira. Para a Procuradora-Geral, o pedido de habeas corpus deveria ter sido julgado pelo ministro Dias Toffoli, relator dos processos da Operação Cadeia Velha, e não por Gilmar Mendes. Conhecido como o rei do ônibus, Barata Filho é suspeito de envolvimento em esquema de corrupção na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Na semana em que a Câmara dos Deputados deve concluir a votação da proposta que pode proibir totalmente o aborto no país, uma pesquisa mostrou que quase metade dos brasileiros conhece uma mulher que fez aborto.
A pesquisa também mostra que metade das mulheres entrevistadas afirmou que jamais faria um aborto e que apenas 1 em cada 4 pessoas concorda que as mulheres têm o direito de decidir pela interrupção da gravidez. Apesar disso, a maioria dos entrevistados acredita que as mulheres podem abortar quando o feto tiver uma doença grave ou incurável, em casos de risco de morte para a mulher na gravidez ou no parto, ou quando a gravidez for consequência de estupro. A pesquisa ouviu homens e mulheres em 12 regiões metropolitanas do Brasil. Metade dos entrevistados também concorda que as mulheres que fazem aborto devem ser punidas com prisão, mesmo que a maioria admita que não avisaria a polícia sobre o fato, caso a mulher em questão seja uma amiga ou alguém próximo. Eu acho que tem um imaginário que foi construído e foi, assim, foi muito bem construído. E esse imaginário ele é muito construído sobre valores que são machistas, que são patriarcais, que é uma ideia de que a mulher que faz aborto é uma mulher promíscua, é uma mulher que odeia crianças, é uma mulher talvez lésbica. Já esse representante da Associação Pró Vida questiona os números da pesquisa. Ele acredita que uma quantidade maior de brasileiros é contra o aborto. De que maneira a pergunta foi feita? Se perguntasse de uma maneira taxativa, direta, se a pessoa é favorável contra o aborto, a grande maioria responderia que seria contra o aborto. Atualmente, o aborto é permitido no país apenas nos casos de estupro, risco de vida para a mãe ou quando o feto tiver anencefalia que o torne incapaz de sobreviver. E a legislação contra o aborto pode se tornar ainda mais rígida. No mês passado, uma comissão aqui na Câmara aprovou uma proposta de emenda à Constituição que estabelece o direito à vida a partir da concepção. Na prática, isso significa que se a lei for aprovada, o aborto passará a ser crime, mesmo em casos de estupro. Em Honduras, terminou durante o fim de semana a apuração dos votos da eleição presidencial. 1.006 votos questionados foram recontados. O atual presidente Juan Orlando Hernández derrotou por 52 mil votos o candidato da oposição, Salvador Nasrallah. Mas ainda existe a possibilidade de impugnação. 8 dias após as eleições presidenciais, os protestos continuam. Milhares de hondurenhos estão nas ruas há uma semana. Eles acusam o presidente Juan Orlando Hernández de orquestrar uma fraude com apoio do Tribunal Superior Eleitoral para garantir a reeleição. O presidente do TSE, que já foi membro do Partido Nacional Governista, nega ter manipulado os votos. Favorece a um dos candidatos. Os resultados favorecem um dos candidatos. Nós estamos respeitando a decisão do eleitor. O tribunal nada fez, além de contar os votos, disse. A apuração de todos os votos, incluindo a recontagem de 1.006 que teriam algum tipo de irregularidade, só terminou no final de semana. Hernández ficou com 42,9% dos votos, derrotando por pouco o candidato opositor, Salvador Nasrallah. Mas Nasrallah, que representa a aliança da oposição à ditadura, não aceita a derrota e convocou seus simpatizantes às ruas. Que aqui está o presidente eleito, o que quer o povo. Aqui está o candidato eleito que o povo quer. O ex-presidente Manuel Zelaya também questiona os resultados e o próprio TSE. Que nos deem o listado dessas actas. Pedimos a eles para contar novamente os 5.179 votos que a oposição questiona. Se o tribunal pode contar 1.006, por que não pode verificar o que pedimos? Disse. A situação em Honduras continua incerta. O Tribunal Superior Eleitoral publicou os números mostrando a vantagem do candidato governista, mas não proclamou oficialmente a sua vitória, deixando a porta aberta para a apresentação de impugnações. Depois de conseguir aprovar a maior reforma tributária dos últimos 30 anos no Senado dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump enfrenta agora temas mais difíceis. Entre eles, a acusação de que ex-assessores mantiveram contatos com funcionários do governo russo durante a campanha presidencial do ano passado. A correspondente Paola De Hort tem as informações.
Era para ter sido um final de semana de comemorações. Na sexta-feira, o Senado americano havia aprovado, por uma maioria apertada, a reforma tributária proposta por Trump, o seu primeiro grande triunfo legislativo. Mas o presidente já voltou para a defensiva. Quando Michael Flynn, um ex-assessor, se declarou culpado por ter mentido ao FBI sobre seus contatos com russos, Trump reagiu. No Twitter, ele disse que teve que demitir Flynn porque o assessor mentiu ao FBI, mas que Flynn não havia feito nada de errado em suas conversas com os russos. O problema é que, na época da demissão, Trump disse que havia tomado a decisão porque Flynn não tinha contado toda a verdade sobre o contato com os russos ao vice-presidente Mike Pence. Não disse que era porque o assessor havia mentido ao FBI. Agora, Trump pode ser acusado de obstrução da justiça por não ter declarado desde o início que sabia que as declarações de Flynn eram falsas. O advogado do presidente teve que assumir a culpa pelo tweet desastrado. A justificativa para a suposta confissão foi que não havia sido Trump quem redigiu o texto. Hoje, o presidente norte-americano voltou a comentar o caso e disse que Hillary Clinton mentiu muitas vezes para o FBI sem nenhuma consequência, enquanto Flynn mentiu e teve a vida destruída. É uma vergonha, disse ele. Este analista político diz que o fato de Flynn ter conseguido um acordo favorável, acusado apenas de ter mentido, apesar de outras potenciais acusações terem sido discutidas, quer dizer que a instituição acredita que o ex-assessor pode entregar figuras ainda mais importantes do que ele no jogo político. Uma das apostas em Washington é o genro do presidente, Jared Kushner. Mas há quem especule que os próximos acusados podem ser o filho de Trump, Donald Trump Jr., ou o próprio presidente. Porém, apoiadores dizem que a acusação leve significa apenas que não há indícios mais concretos de que os russos interferiram nas eleições com o aval direto ou indireto do atual presidente dos Estados Unidos. O Dia Internacional contra a Corrupção, 9 de dezembro, remete à assinatura da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção há 14 anos. Mais de 100 países participam do acordo. E a gente quer saber como você combate a corrupção no dia a dia. Não dou propina para policial nenhum. Não paro o carro, por exemplo, em vagas que não são para mim. No caso, eu estou gestante, eu até paro se tiver para vaga de gestante. Agora, se não for para idoso, nada disso, eu paro. Tento respeitar sempre as regras, sempre tentando fazer dessa forma. Quer ficar bem informado também pela internet? O Repórter Brasil está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook. Vai lá na nossa página agora e participe do nosso jornal. Faça críticas, sugestões e participe das perguntas do dia. Anote aí, facebook.com/Repórter Brasil na rede. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse hoje que está menos pessimista sobre a aprovação da reforma da Previdência. Depois da reunião entre líderes da base do governo, ele acredita que ainda essa semana saberá se tem os votos necessários para votar a reforma. O presidente da Câmara dos Deputados participou hoje de um evento da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Rodrigo Maia falou sobre o esforço que tem sido feito no Congresso Nacional para tentar aprovar a reforma da Previdência ainda este ano. Cada líder, cada presidente de partido já começou a trabalhar suas bancadas, alguns partidos vão fechar a questão. Isso ajuda muito, né? Gera uma base mais sólida para votar e a partir daí vamos trabalhando onde tem problema. Eu só vou ter uma noção melhor de onde estão os problemas a partir de amanhã à noite. A partir de amanhã à noite eu vou junto com os líderes, a gente vai avaliar onde a gente precisa trabalhar melhor e vamos ver de que forma que o governo pode também colaborar. Mais cedo, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que também esteve hoje no Rio, disse que não sabe se vai concorrer à presidência da República no ano que vem, mas falou como o cenário econômico deve afetar o candidato do governo nas próximas eleições. Qualquer candidato do governo, dependendo do partido, dependendo de quem seja, evidentemente tem que ter um compromisso com
essa série de reformas estão sendo feitas, essa série de políticas econômicas estão sendo implantadas no país e, portanto, defender o legado de tudo isso e a continuidade do processo de modernizar o Brasil, modernizar a economia brasileira. O mercado financeiro voltou a reduzir a perspectiva de inflação oficial para este ano. Agora, os analistas ouvidos pelo Banco Central para o Boletim Focus esperam o IPCA de 3,03%. Já para a Selic, a taxa básica de juros da economia, a previsão é de 7% ao ano. E a expectativa de crescimento da economia subiu, com a expansão do Produto Interno Bruto de 0,89% em 2017. As empresas estatais fecharam o terceiro trimestre do ano com pouco mais de 506 mil empregados. No período, a redução foi de 26 mil funcionários, principalmente da Caixa Econômica Federal, dos Correios, da Petrobras e do Banco do Brasil. O principal meio foram os programas de desligamento voluntário. A redução no quadro contribui para o reequilíbrio das contas públicas e, segundo o governo, também para melhorar a qualidade e a produtividade do setor público. Na maioria dos estados do país, já é possível abrir, alterar ou fechar uma empresa sem precisar ir à junta comercial. Tudo feito pela internet. E essa praticidade chegou também ao Paraná. Desde o dia 1º deste mês, quem precisa abrir empresa pode fazer tudo pela internet. Facilita bastante, né? Trabalhar e enviar o documento digitalizado até adianta muito o processo. Até em termos de economia também com o veículo, né? Para este contador, evitar o vai e vem até os escritórios da junta comercial pode ser uma grande vantagem. Ele unificou o serviço da junta com a prefeitura e também com a Receita Estadual. Para abrir uma empresa, era preciso que o contrato fosse impresso, assinado por todos os sócios e apresentado presencialmente em um dos escritórios da Junta Comercial do Paraná. Agora, isso não é mais necessário, o que facilita a vida dos empresários. Preenche o documento na internet, eletronicamente, põe as assinaturas eletrônicas, que é aquela assinatura certificada digitalmente, e com isso o processo já é dado entrada na junta, pode ser analisado com mais rapidez. O Junta Digital segue o exemplo do Empresa Fácil, outro programa da Juscepar que integra os dados de vários órgãos do governo e de 213 prefeituras do estado pela internet. Assim, o empresário não precisa ir pessoalmente a cada instituição para levantar os documentos necessários. A junta comercial é a porta única de entrada de dados. A partir dali, por sistema, a junta compartilha todos os outros registros, inclusive com os órgãos de licenciamento, como o Corpo de Bombeiros, a Vigilância Sanitária, a Secretaria do Meio Ambiente, as licenças ambientais, todas já são alimentadas pelo sistema da junta comercial, sem a necessidade do empresário se deslocar para esses órgãos. Para saber se o seu estado também oferece a possibilidade de abertura, alteração e fechamento de empresas pela internet, entre em contato com a Junta Comercial. A empresa Brasil de Comunicação, responsável também pela TV Brasil, e a China Central Television, uma das principais redes de televisão da China, renovaram hoje um acordo de cooperação para a troca de conteúdo audiovisual. Documentários e outros programas realizados pela TV Brasil poderão ser vistos na China. Uma comitiva da China Central Television, CCTV, esteve hoje na sede do Rio de Janeiro da empresa Brasil de Comunicação para assinar convênio de troca de material audiovisual, reciprocidade no uso de sinal e intercâmbio entre os profissionais. O vice-presidente da empresa pública chinesa, Wang Hao, disse que o Brasil tem ganhado destaque na cobertura internacional. A televisão pública chinesa possui 45 canais de diferentes perfis. A parceria com a EBC começou em 2015 e agora foi renovada por mais 5 anos. Nós acabamos de renovar um acordo de cooperação com a CCTV da China, que é uma gigante de comunicação. Eles têm uma área de abrangência de 600 milhões de telespectadores. As soluções hoje são globais, a comunicação hoje é instantânea no mundo todo, e esta é uma forma de nós nos abrirmos para o mundo.
No Iêmen, o partido Congresso Geral do Povo confirmou hoje o assassinato do líder e ex-presidente Ali Abdullah Saleh. O movimento rebelde Houthi assumiu a autoria. Este líder Houthi disse que os rebeldes mataram Saleh quando o comboio em que ele viajava foi interceptado com tiros e granadas, no sul da capital, Sanaa. O ex-presidente era aliado dos Houthis até o último domingo, quando anunciou que pretendia iniciar um diálogo com a Arábia Saudita, a grande inimiga do movimento, que é alinhado com o Irã. Vídeos e fotos que circulam na internet mostram que parece ser o corpo do ex-presidente já sem vida, embrulhado em um cobertor, sendo levado para uma caminhonete. O assassinato aconteceu depois de 6 dias de violentos confrontos urbanos entre as Forças Armadas e os Houthis. A guerra civil já dura 3 anos. A justiça espanhola decidiu manter 4 líderes da Catalunha presos e sem possibilidade de fiança por suas participações na tentativa separatista da região em outubro. Entre eles está o ex-vice-presidente do governo regional, Oriol Junqueras. Outros 6 ex-conselheiros catalães que também participaram do movimento separatista vão esperar o julgamento em regime de liberdade condicional. Estados Unidos e Coreia do Sul realizam até sexta-feira um grande exercício aéreo para alinhar forças contra a Coreia do Norte. 230 aviões e milhares de soldados participam. Há 2 semanas, o presidente Donald Trump incluiu a Coreia do Norte em uma lista de apoio ao terrorismo e pediu mais sanções para o país. Em resposta, Kim Jong-un lançou sobre o mar do Japão mais um míssil balístico intercontinental, supostamente capaz de atingir qualquer parte dos Estados Unidos. Como vimos, a corrupção pode ocorrer em qualquer lugar, seja em grandes empresas, órgãos públicos e até em pequenas atitudes como pagar alguém para guardar um lugar na fila, por exemplo. E hoje a gente quer saber como você combate a corrupção do dia a dia. Pelas nossas redes sociais, muita gente participou. Gustavo Chubas Mendonça acompanha o Repórter Brasil direto de Lisboa, em Portugal, pela nossa transmissão ao vivo no Facebook. Para ele, o respeito ao próximo e a ética são fundamentais para combater essas corrupções que têm reflexo imediato na política. A Sofia Wolff, de Muzambinho, Minas Gerais, disse: a melhor maneira de combater a corrupção no dia a dia é não praticá-la e, ao mesmo tempo, censurar com educação e respeito quem o faz. Lúcia Dutra, do Rio de Janeiro, respondeu: para combater a corrupção do dia a dia, tem que começar por mim, não furar filas e outras coisas mais. E a Thaís Ferraz, de Florianópolis, também participou. Ela disse: além de evitar furar filas ou estacionar nas vagas reservadas, ainda chamo a atenção quando vejo alguém fazendo esses outros pequenos atos de corrupção. Participe das nossas perguntas do dia, facebook.com/Repórter Brasil na rede.
Um grupo de pesquisadores do interior de São Paulo decidiu resgatar memórias da Guerra Civil que os paulistas perderam contra o governo de Getúlio Vargas há 85 anos. Projéteis, granadas e armamentos que ajudam a reconstituir a Revolução Constitucionalista foram encontrados no subsolo da cidade de Queluz, no Vale do Paraíba. Muita gente não imagina, mas São Paulo já enfrentou uma guerra. Foi a Revolução Constitucionalista de 1932. Não é uma guerra para separar São Paulo do resto do Brasil. Por assim dizer, é como se fosse uma indignação da elite paulistana e paulista em geral, contra o governo Vargas, digamos, com algumas reivindicações mais pontuais, entre elas a Constituição, a tentativa de se convocar uma Constituição. Um dos palcos das batalhas entre tropas paulistas e federais foi o município de Queluz, no Vale do Paraíba, na divisa com o Rio de Janeiro. O Felipe é um apaixonado pela história da Revolução e pesquisa a região há muitos anos, com um grupo de amigos. Estes artefatos bélicos foram encontrados em pesquisas de campo. O meu objetivo é esse, é mostrar às pessoas o que houve aqui na nossa cidade, o tesouro que a gente tem enterrado debaixo dessas terras. Felipe usa um detector de metais para garimpar os armamentos no subsolo. Ele também já encontrou projéteis de munição e até cartuchos com pólvoras que ainda pegam fogo. Isto aqui é uma parte de uma granada. De estilhaço em estilhaço, mais um pedaço da história é resgatado. E pelo jeito da fragmentação dele também, ó, uma parte da granada do morteiro. O Obelisco de São Paulo, bem em frente ao Parque Ibirapuera, é um monumento dedicado à Revolução. É, na verdade, um mausoléu, onde estão os restos mortais de mais de 700 combatentes. É o maior monumento da cidade, com 72 metros de altura. Aqui estão também os restos mortais de 4 estudantes que lutaram contra o regime de Getúlio Vargas e foram assassinados. Eles ficaram conhecidos como MMDC, iniciais dos nomes Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Mais de 900 pessoas morreram entre julho e outubro de 1932. E São Paulo se rendeu às tropas de Getúlio. Mesmo que o movimento tenha sido derrotado nas armas, constrói-se uma memória em São Paulo, sobretudo, de que é um movimento vitorioso, porque força o Vargas a recuar. E aí, a partir de 34, nós temos um governo constitucional do Vargas, né? Porque ele é eleito, ainda que indiretamente, para um mandato que iria até 38. A Suprema Corte dos Estados Unidos autorizou hoje a plena aplicação do decreto do presidente Donald Trump, que proíbe viagens ao país de cidadãos de algumas nações. A medida atinge os países muçulmanos Irã, Líbia, Síria, Iêmen, Somália e Chad, além de Coreia do Norte e Venezuela. Você já quis fazer algum tipo de doação e não soube para onde mandar? Para resolver esse problema, estudantes de uma escola técnica de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, desenvolveram um aplicativo para conectar instituições de caridade a doadores. O programa usa o satélite para localizar as associações e facilitar a doação. Este é o Pedro. Ele queria ajudar uma instituição de caridade, mas teve dificuldade de encontrar informações para fazer a doação. Eu vi que tinha uma grande dificuldade das ONGs mesmo de preencher essas informações dentro da internet. E eu vi que isso dava para ser mais informatizado. O que era problema virou um projeto. Pedro e alguns colegas de uma escola técnica estadual de São Caetano do Sul, no ABC Paulista, criaram o aplicativo WALP. O nome vem da expressão em inglês Wave of Help, que em português significa onda de ajuda. O app foi criado com o apoio de uma consultoria de São Paulo e conecta doadores a ONGs através do serviço de geolocalização. O nosso aplicativo ele visa a pessoa ter contato com as ONGs do próprio lugar onde ela vive, ou onde ela trabalha. Esse aplicativo que eles lançaram tem a probabilidade de dar muito certo, porque eles são uma boa equipe com uma boa ideia. O grupo passou um ano desenvolvendo o aplicativo, que foi lançado em outubro para sistema Android. O Murilo é colega do grupo e hoje usou o Alp para doar brinquedos que ele já não usava há muito tempo. Ele escolheu a ONG Ponte, que fica perto da escola e atende crianças e adolescentes carentes. Depois de receber a doação, a instituição confirma o recebimento também pelo aplicativo.
A ONG Ponte faz parte do aplicativo. Por enquanto, são só 10 associações aqui de São Caetano do Sul e também de Santo André, no ABC Paulista. Agora, a ideia dos criadores do ALP é divulgar o projeto para que mais associações possam se inscrever e ele chegue a todo o Brasil. Sem essa ponte, né, que é a tecnologia, nós não teríamos essas doações, né? Porque através da tecnologia a gente se comunica com outras pessoas que acabam sabendo, conhecendo a ONG e acabam ajudando, né? Não só essa, como as outras, né? Que nem esses garotos fizeram, né? Maravilhoso isso. Um vestido, um pandeiro, um pote de sorvete ou saúde e paz. Esses são alguns dos pedidos de Natal que vovôs e vovós do lar Três Irmãs em Fortaleza fizeram este ano. São coisas simples, mas que fazem toda a diferença na vida deles. O Lar Três Irmãs acolhe atualmente 39 idosos abandonados ou em situação de vulnerabilidade. Alguns possuem até medida protetiva contra a família devido a maus tratos. Outros não veem a família há muito tempo. Na Casa de Amparo, recebem a atenção e o carinho de uma das irmãs, Dona Wanda. É um sentimento materno por eles. Eu olho e tenho eles como cada um, como se eles fossem meus filhos. Eu tive 4 filhas que hoje em dia estão dentro do lar comigo, me ajudando, mas é o mesmo sentimento de quando elas eram pequenas. Metade do valor necessário para manter a casa, que é alugada, vem por meio de doações. O custo para manter a instituição de longa permanência de idosos é alto. De aluguel e pagamento de funcionário, e gira em torno de quase 30 mil reais. A gente sempre está no vermelho, então assim, a questão da legalização, da ajuda governamental na instituição seria assim crucial, porque onde a gente iria conseguir investir cada vez mais num espaço melhor para eles. Aqui ninguém desanima. Com 2018 chegando, as esperanças no lar se renovam. Por isso foi criada a campanha Amor para Recomeçar. A campanha, que viralizou no Facebook, mostra os idosos fazendo pedidos de presentes para o Natal. Seu Luiz, com 82 anos, ainda canta. Eu estava na peneira, eu estava peneirando. E fez um pedido para poder acompanhar a voz. Ou um pandeiro ou um violão. Tá faltando pandeiro aí para acompanhar a música, né? O pandeiro, a festa só presta com pandeiro. Ou com pandeiro sem dinheiro, meu amor, eu brinco. Dona Mazé já está no lar há 2 anos e meio. Não vê a família que mora em Piquet Carneiro há 15 anos. Ela também fez um pedido. Retalho, fazer coxa de cama, para ajudar aqui, vou abrir pro lado dos Três Irmãs. A senhora vai botar onde esse retalho? Para vender, fazer coxa e vender para ajudar. Parecem simples presentes, mas fazem grande diferença na vida de quem já cuidou tanto e hoje pede somente um pouco de atenção. Pedi de presente de Natal um celular. Para quem que a senhora vai ligar com esse celular? Eu vou ligar para meus 2 sobrinhos e minhas irmãs. E se você quiser realizar o desejo de um desses idosos do Lar Três Irmãs, é só acessar a página da instituição no Facebook. Para encontrar a página, digite Lar Três Irmãs no buscador do Facebook. Hoje é dia de Santa Bárbara. Uma multidão participou da festa em homenagem à Santa em Salvador. O tradicional caruru oferecido pelo Corpo de Bombeiros foi bastante concorrido. Neste mar de gente vestida de vermelho e branco, a fé é uma só. Católicos e adeptos do candomblé se reuniram no Largo do Pelourinho para homenagear Santa Bárbara, que no sincretismo é Iansã. A missa campal foi presidida pelo padre Lázaro Muniz. Após a missa, os fiéis seguiram em procissão pelas ruas do centro histórico. Para mim é muito importante porque é meu aniversário e eu sou muito devota de Santa Bárbara. E é uma emoção muito grande. Eu sou muito fiel a Santa Bárbara. Minha família sempre gostou e sempre venerou a Santa. E hoje eu estou num momento de agradecimento e não de pedir. O cortejo seguiu em direção ao Corpo de Bombeiros, que tem a Santa como padroeira. A imagem foi recebida com o toque das sirenes e do alto de uma viatura foi lançada uma chuva de água benta sobre os devotos. E aqui no quartel do Corpo de Bombeiros também acontece o tradicional caruru em homenagem a Santa Bárbara. Ele foi todo preparado pela própria corporação em Simões Filho.
10 mil quiabos foram utilizados nesse banquete para 1.000 pessoas. E olha só o tamanho da fila para pegar o caruru. Uma espera que valeu muito a pena. Mameto, me conta, o caruru tá gostoso? O caruru está maravilhoso, no ponto, todo sensacional. Abençoado por Santa Bárbara, tem um gostinho especial? Melhor ainda, vindo de Santa Bárbara, é o melhor caruru que existe. E como a gente viu no sincretismo religioso, Santa Bárbara é Yansan, a rainha dos raios, ventos e tempestades da Umbanda e no Candomblé. Sua cor é a vermelha e o dia da semana é quarta-feira. E, claro, também é celebrado no dia 4 de dezembro. E a gente se despede hoje com a canção Yansan, na voz de Alice Caymmi. Boa noite, obrigada pela companhia. Boa noite.